Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Muito bem, gente. Estamos aqui para mais um vídeo sobre a erosão do solo. Nós que já estávamos no horizonte A, eu estava explicando a vocês a composição do horizonte A. Nós já sabemos que ele é um ambiente minero-orgânico. Eu estava explicando a questão do ambiente mineral, que é que nós chamamos de nutrientes. E dentro dos nutrientes eu acabei explicando para vocês os macronutrientes, que são aqueles nutrientes que a planta considera imprescindível, que é o NPK, o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Mas, meus amigos, nós temos outros nutrientes, os chamados micronutrientes. Basicamente são 5, são fundamentais para as plantas, entre eles o magnésio. O magnésio, gente, ele é muito importante para deixar a planta viçosa, a planta verde, forte, alta, granada, muitos frutos com muito rendimento. Por quê? Porque o vegetal, ele próprio sintetiza seu alimento. Ele é um ser autótrofo. E qual é a reação fundamental que faz uma planta crescer? Chama-se fotossíntese. É a síntese, é a criação estimulada pela luz. Isso quer dizer fotossíntese. Então a planta, ela só elabora o seu alimento na fase clara, ou seja, durante o dia, enquanto há luz. Por que isso ocorre? Fácil. A planta, ela absorve o gás carbônico, daí a importância das florestas. Ela absorve o gás carbônico e a água, e através de uma mistura de gás carbônico com água, ela cria uma molécula que é um açúcar chamado de glicose. Já ouviu falar, né? Pois bem, gente, a glicose, ela é sintetizada a partir de 2 fatores. Bom, além dos reagentes, é claro, gás carbônico e água, nós temos que ter uma molécula chamada clorofila, que é ativada com a luz, e é ela, a clorofila, junto com a luz, com a energia da luz, que vai sintetizar então o açúcar, o alimento da planta, que é a glicose, além de liberar oxigênio. Só que esse oxigênio que ela libera na fase clara, ele será consumido na fase escura, ou seja, durante a noite. Então a planta elabora seu alimento e, além disso, libera oxigênio. Só que este oxigênio, ele será consumido à noite. Ok, gente? Bom, e o magnésio com essa história toda que você contou? A fórmula química do magnésio, ela é C55H72MgN4O5. Ou seja, uma molécula de clorofila, ela possui 55 átomos de carbono, 72 átomos de hidrogênio, 1 átomo
de magnésio, 4 de nitrogênio e 5 de oxigênio. Então, qual é o átomo mais importante dessa mistura? O magnésio. Ele é o único. O único. Logo, é como se ele fosse o centro dessa molécula. Todos os outros átomos estão pendurados. Eles estão grudados a partir do magnésio. Logo, gente, se há magnésio no solo, existe síntese de clorofila. Se não, não. Por isso que um solo pobre em magnésio, ele impede o desenvolvimento da planta. E aí, quando faz-se análise do solo, o cara vai te perguntar: ó, eu percebi aqui que além da deficiência em NPK, tem deficiência em magnésio, certo? Então a gente precisa repor, além do NPK, na proporção do plantio que você quer, precisamos também repor com magnésio. Joia? Vou te mostrar o teste aqui, a medição, e por que que teu milho não está tão viçoso. Dando um exemplo, milho. Por que que ele não está dando espigas tão grandes? Por quê? Porque ele desgastou o solo e a gente precisa repor. Certo, gente? Bom, dessa forma, eu expliquei então parte do horizonte A, que é o ambiente minero-orgânico. Eu encerrei a explicação da parte mineral. Agora tem a parte orgânica. Gente, o solo, ele é um mosaico incrível de química, física, físico-química e de vida. Então é um mosaico químico, físico, físico-químico e biológico. E no solo existem muitas bactérias. Essas bactérias, elas têm uma finalidade muito importante. Qual é essa finalidade? Elas levam os nutrientes que eu acabei de explicar para as plantas, gente. As plantas são fixas. As suas raízes crescem, seus galhos, sua copa, suas folhas. Mas elas são fixas. Elas não se movimentam lateralmente, como nós. Não tem esse grau de liberdade, de lateralidade que nós temos. Então quem é que leva para elas os nutrientes? As bactérias, numa reação de parceria entre as bactérias e as plantas, que nós chamamos de simbiose. A bactéria dá um nutriente para a planta e a planta lhe retribui com algo que ela precisa para sobreviver. Então, é uma parceria biológica que nós chamamos de simbiose. Então, daí já se viu a importância da bactéria, que é fundamental. Além disso, nós temos a minhoca. Você acha que a minhoca serve para você pegar de isca para pescar? Claro que não, né, gente? A minhoca, ela tem uma função muito maior. Ela cavoca todo o solo, ela faz túneis no solo, ela aera o solo, ela permite que as raízes façam trocas gasosas, que as raízes respirem. As formigas também fazem isso. E as formigas, elas também ajudam, através dos seus túneis, do revolvimento do solo, elas ajudam a hidratar os solos. Ou seja, elas ajudam a água a penetrar no solo e serem distribuídas de forma
ligeiramente igual entre todas as partes do solo. Então agora eu acredito que você entendeu a gravidade de tacar fogo no solo. Gente, quando você taca fogo no solo para o desmatamento, é um desastre para essa parte orgânica do solo. Um desastre. Porque o aumento da temperatura vai provocar, sem dúvida alguma, a morte das bactérias, das minhocas e das formigas. Logo, as plantas terão dificuldade muito grande de sobreviver nesse ambiente que se torna insípido. Então, só de eu ter falado isso para vocês, já deu para entender que não dá para queimar, né? Desmatar com queimada. Gente, eu tô tentando ser gentil, mas não existe outra palavra adequada desta que eu vou falar. Isso é uma burrice. Isso é, além de burrice, mostra a vagabundice. Por quê? Porque há formas de manejo e mesmo de desmatamento sem esse impacto burro definitivo com o solo. Então teve dia 10 de agosto, teve o Fire Day. Você acredita que teve gente que comemorou o Dia do Fogo no Brasil? É muito bandido, gente. É muita bandidagem. O problema é que o governo está envolvido nessa bandidagem. Bem, mas vamos prosseguir nosso trabalho, né? Vamos adiante, vamos em frente. E o fato é o seguinte, meus caros. Já vimos as duas partes, então, do solo. Primeira parte, do horizonte A. Quais são as partes? Ele é um ambiente minero-orgânico. Nós falamos sobre a parte mineral e acabamos de falar sobre a parte orgânica. E da condenação do desmatamento, que é grave de uma forma ou de outra, mas do desmatamento com a queimada aí passou de todos os limites. Pois bem, moçada, acontece que depois que eu perdi o horizonte O, agora eu tenho o horizonte A exposto. E como vocês acabaram de ver, eu não tenho nenhum cuidado para preservar esse horizonte A extremamente importante, né? E se eu não tenho nenhum cuidado com esse horizonte A, a própria chuva vai lavá-lo, vai levá-lo, vai removê-lo. Aos poucos, a chuva, a água da chuva, vai penetrando, ele que é um meio extremamente aerado, hidratado, vai penetrando e vai levando esse material, como nós já sabemos, para o fundo dos rios. Logo, a lavagem do horizonte A, que vai acelerar, que vai aumentar o processo de assoreamento, vai também removendo aquilo que é fundamental para a agricultura, que são a parte mineral e a parte orgânica do solo. Enfim, nós vamos perder a fertilidade. A remoção desse material fundamental para a utilização do solo, nós chamamos de lixiviação. Então, de uma forma didática, sem envolver moléculas, partes químicas, até porque eu não tenho aqui um quadro para mostrar para vocês, a perda desse horizonte A, que se dá, sobretudo, pelas águas das chuvas, que vão lavando ele para o fundo dos rios, é o que nós chamamos de lixiviação. E aí, meus amigos, vai aparecer
vai ficar exposto um novo horizonte do solo. Vocês perceberam que o solo é formado por várias camadas, que a gente chama tecnicamente de horizontes. Perdemos o O, erosão laminar, perdemos o A, lixiviação, e agora vai ficar exposto o horizonte B. O horizonte B, moçada, ele é um ambiente basicamente mineral. Ele é bem desidratado, ele é rico em sais de ferro, alumínio e cobre. Quando não, rico em todos esses sais simultaneamente. Então, ele é um ambiente que, se você observar num barranco de estrada, é fácil de identificar. Aliás, os três são fáceis de serem identificados. Mas é a parte do solo mais avermelhada. Esse avermelhamento é justamente esses sais de ferro, de cobre e de alumínio que se oxidam facilmente, ok? Então são elementos, o ferro, o cobre e o alumínio, que reagem facilmente com o oxigênio, enferrujam popularmente falando, e daí porque eles têm a cor avermelhada. Bom, quando isso está exposto, o que vai acontecer? Ele é rico em sais de ferro, pobre em água, em exposto ele vai se desidratar e ele vai enrijecer, ele vai endurecer, vai formar uma crosta ferruginosa, que o homem do campo chama canga. Canga, é? Parece aquele vermelhão, aquele cimento com pó vermelho que no passado se comprava para deixar a casa com aspecto, digamos, de maior limpeza, tá bom? E o pedreiro, o construtor civil, ele chama esse ambiente de pissarra. Pissarra. Isso. É onde ele utiliza para fazer o alicerce, para construir o alicerce das casas, dos edifícios e assim por diante. E por nós da geografia, né, é um termo mais técnico, a gente chama de laterita. Laterita. Então, ou é chamado de canga, ou pissarra, ou de laterita, tá bom? E o que é a laterita, para você ter uma noção, gente? É o pedregulho. Pedregulho, aquele material que antigamente o pessoal usava para matar passarinho. Não pode nem falar isso, fazer guerrinha, pode nem falar um absurdo desse. E hoje é utilizado em jardins ornamentalmente, sobretudo jardim japonês, ou no fundo de um aquário. E a gente encontra pouca utilidade para esse tipo de material. Recentemente é que a gente está colocando ele, depois que nós vamos supor, abrimos um caminho que a gente quer asfaltar, o que nós fazemos? Nós fazemos o seguinte: nós abrimos esse caminho com uma máquina, uma moto niveladora, aí a gente joga o pedregulho e depois que a gente coloca o piche e o restante do material necessário para o asfaltamento. Mas quando a canga aparece assim na natureza, é praticamente um solo morto. Só, gente, que eu vou ficar por aqui, que eu cheguei na minha casa. Numa próxima oportunidade eu termino esse processo, que eu vou chamar de laterização, tá? Beleza, gente? A gente vai perder o horizonte B também. Forte abraço,
Fiquem bem, tudo de bom.